Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor, fez nascer da eternidade um momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos. E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar. Foi Deus quem fez a noite, o violão plangente. Foi Deus quem fez a gente somente para amar. Olá, era uma vez a América. Nós estamos com uma presença ilustre aqui. Vocês vão amar conhecer o senhor Aércio Guimarães. 77 anos, muita história para contar, 33 anos de América. É um grande prazer receber o senhor. Prazer foi meu. Seja bem-vindo. Obrigado. Antes de começar, senhor Aércio, eu queria dizer que eu realmente estou muito grata por o senhor ter aceito esse convite. Eu tenho na minha vida assim, muitas referências de pessoas mais velhas, né, que têm mais experiência, que em todas essas ocasiões são pessoas que direcionaram o meu caminho, que me ajudaram muito. Eu sou muito grata mesmo de poder ouvir um pouquinho da história do senhor e compartilhar isso com aquelas pessoas. Um prazer para mim também. Mas vamos começar então, só. Vocês viram, né, que ele é cantor, ele é um monte de coisa, ele é mestre em turismo, vocês não têm ideia, tá? Mas aguardem. Só vamos começar pela pergunta de praxe. Quem é o senhor? Quem sou eu? Um cidadão brasileiro que praticamente não formei em universidade nenhuma e que acabei de formar na Universidade da Vida. A universidade é isso aqui. Depois que eu vim, eu aprendi muita coisa fora do próprio colégio. E é aqui que eu aprendi muita coisa e até hoje eu vivo assim, com os conhecimentos da América, que aqui é muito mais fácil de aprender as coisas. Batalhei muito para chegar até aqui, mas consegui trazer minha família e hoje a gente vive aqui. Depois dessa temporada toda, já vivemos muita coisa, né? A gente chegou aqui, já vimos o Homem à Lua, a gente já viu conhecer Miami, conhecer a capital da América, encantamos com Nova York e vivemos aqui em Nova Jersey, trabalhando, mas sem essa formação de universidade. Isso ficou mais para os meus filhos. Tá certo, só S. E é isso aí, né? O que a gente às vezes não pode fazer pra gente, a gente faz por eles, né? Isso. Só S, mas 77 anos, o Brasil que o senhor conhece é muito diferente do Brasil que a maioria de nós que estamos aqui assistindo conhecemos. Mas o senhor teve essa experiência prática. Como que era, sua S, na época do senhor, quando o senhor morava no Brasil? Como é que foi sua vida lá? A vida lá, toda a vida foi difícil, né? Todos falam a mesma coisa. A vida no Brasil é difícil. Porque para você romper na vida, você tem que
primeiro estudar, né? Estudar. E com aquela força de trabalhar, talvez até em 2 empregos, para conseguir comprar um terreno, uma casa. Foi o que nós conseguimos assim. Assim mesmo pelo BNH, nós não conseguimos comprar um terreno para fazer uma casa. E do jeito que a gente comprou, ela foi embora também, porque nós tivemos que entregar a casa para vir para a América, que aqui seria um lugar melhor para a gente viver, e para ganhar dinheiro e para cuidar dos filhos também, né? Os filhos crescendo, eles vão com aquela mente bem avançada, né? Que não é dizer que aqui o povo é mais inteligente que lá, não. É que aqui você tem mais oportunidades. Entendi. Então, tanto na escola como no trabalho, eles te ensinam a trabalhar, eles te mostram a verdade, eles te mostram o jeito de começar tudo. Lá nós não tivemos essa oportunidade. Lá, para você dirigir um trator ou um ônibus, você tem que ter 5 anos de experiência. E aqui não. Aqui você entrou, já sabe dirigir o ônibus, você já começa a trabalhar, hoje mesmo. Então a oportunidade aqui são muito mais claras para a gente. E nós aproveitamos essa oportunidade, né? E ficamos por aqui mesmo. Até hoje estão vivendo aqui. Não só nós, muitos brasileiros que tem aqui, que a gente conhece, que também são de Belo Horizonte, outros de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Até hoje estão aqui também, no mesmo barco. No mesmo Nossa, barco. no mesmo barco. Soares, e 32, 33 anos atrás, os Estados Unidos também era outro, né? Principalmente quem é imigrante, né? Eu não faço ideia do que vocês passaram, né? Sei que deve ter sido muito difícil, já pensando em como é difícil hoje, mas com tantos os benefícios, então tira os benefícios e pensa, gente, como é que esse povo sobrevivia, né? Como que foi o começo aqui mesmo, seu Aécio? Como é que foi começar? O que era a maior dificuldade? Como é que foi? A gente chegou aqui no mesmo lugar que a senhora tinha convidado a gente para vir para cá. Entendi. Moramos um pedacinho numa pensão, né? E depois que eu morei nessa pensão, minha família chegou. Chegou meus filhos com a minha esposa. Eu vim primeiro e ela veio depois de 9 meses. Então a gente, quando eles chegaram aqui, eu morava numa pensão. Eu tirei eles da pensão e fomos procurar um lugar para morar. E acabou que a gente conseguiu um lugar, sim, mas era um cômodo só. Um quartinho como esse aqui. E ali para viver 4 pessoas, ali dentro era difícil. Era cozinha, quarto, banho, tudo num cômodo só. Havia um banheiro, como esses banheiros que eles colocam em empresas, nos lugares assim, assim, sabe esses banheiros que eles usam nas companhias, quem trabalha na rua, Sim. Trabalha no tempo? Sim. Então era aquele banheiro. Banheiro químico, gente, para vocês entenderem bem. Só aquilo. Então, um ficava do lado de fora, o outro entrava para tomar banho, o outro jogava uma toalha por cima, e enxugava um frio, né? Porque chegando em outubro, no outro ano também era outubro. Então, depois que eles chegaram, ficaram em junho ou julho um pouquinho do calor, depois pegaram o frio também. E aí moramos num cômodo só, as 4 pessoas. Tinha noite que a gente chegava do trabalho, o menino estava no chão, porque caía da cama e não tinha quem botasse ele em cima da cama outra vez. E aí foi uma trempe para cozinhar, sabe? Uma trempe só. Dali ela, minha esposa, fazia arroz, depois acabava de fazer o arroz, ia fazer o feijão, sabe? Uma coisa de cada vez. E não podia fazer muito, porque a gente não tinha geladeira. Só essa. Não tinha nada disso, era muito 33 difícil. anos atrás, só morou dentro de um quarto com a família, sem geladeira, sem banheiro, sem fogão, sem nada. Nem nada. Foi assim, o princípio de tudo. E aí,
ela arranjou esse trabalho de housekeeping, né, que eles falam, Sim. no hotel Holiday Inn, e eu trabalhava no landscape. E à noite a gente arrumou um part-time para trabalhar na Johnson Johnson, que é a fábrica de fralda, essas coisas. E Trabalhava aí, dia e noite. de 6 da tarde, depois que a gente terminava o trabalho do dia, a gente ia para lá e ficava até as 10 da noite. 10 da noite a gente voltava e Saulo e Débora estavam dormindo sozinhos. Não podia isso não, né? Mas é difícil. Então, a, depois dali é que nós juntando o ordenado dela com o meu, a gente alugou uma casa. Entendi. A parte de cima de uma casa. Entendi. Só uma parte. Aí fomos morar. Embaixo era português, era mais fácil para a gente comunicar. E continuamos vivendo na América. Ali começou a dar uma encaixadinha, É. começou a dar uma melhorada. Dali, Saulo foi para babysitter, Débora começou a trabalhar, olhando criança também, e estudava também. E as coisas foram mudando. E aí, troquei de emprego umas 3 ou 4 vezes, sabe? E encaixei num depois, né, que era no ShopRite, encaixei nesse emprego, onde eu aposentei. Mas aí houve muita viagem, houve muito... começamos a ganhar dinheiro, ganhamos bastante dinheiro, juntamos o dinheiro e compramos uma casa no Brasil. A casa está lá até hoje. Entendi. Nós nunca desfrutamos da casa. Só que desfruta é o aluguel dela, mas é tão pouquinho que a gente nem sabe. Mas tá Compramos lá. uma casa lá, tá lá. Agora, as viagens que a gente fez foi o que nós vivemos aqui. Até hoje estamos viajando. Que coisa boa, Foi aqui, Soares. no Caribe, na Europa, que quando eu cheguei em Roma, Ah, mas o senhor não tá fraco não, hein? fraco como? O senhor não tá fraco não, o senhor tá duro na queda. É Roma, Europa, cara, e que é isso? Quando eu cheguei em Roma, eu falei assim, engraçado, né? Aquele menino que andava lá descalço, chutando lata, bola, tudo ao mesmo tempo, eu não acredito que esse menino está em Roma. Olhei para mim mesmo assim e falei, não pode, não tem condição. Eu não tinha nada. Meu pai não me deu nada, minha mãe não me deu, a não ser a educação. Então, hoje, tem gente lá que faz tudo, gente, às vezes, com uma situação financeira muito melhor, não conhece Roma. E eu aqui em Roma, e dali eu já estava partindo para Veneza, e fui naqueles lugares onde explodiu tudo, em Pompeia, eu estive na Sicília, fui tomar sorvete lá em Nápoles, onde nós comemos, né, a primeira pizza napolitana foi em Nápoles mesmo. Né? E você quer viver, Soares? Nossa, que bacana, eu fiquei conhecendo um pedaço da Europa, não tudo, mas o que eu fiquei conhecendo, o Coliseu, aquelas coisas principais, Pisa, né? Essas coisas a gente ficou conhecendo, e tudo graças à América, tudo graças ao trabalho, ao cheque americano. Tudo tirado de um Tudo só. tirado, daqui. Então, eu quase às vezes não acreditava que era eu mesmo que tinha conseguido tudo isso. A gente veio para cá e trabalhamos, os meninos formaram e tudo. Então, mas eu ajudava eles e eles também me ajudavam. E agora o que foi, o que passou, tudo foi construído pelas nossas próprias mãos. Foi o trabalho nosso, sabe? Foi o trabalho. Enfrentamos o trabalho duro. Era É duro. sempre assim, né, Na Soares? neve, no frio, construção, você carregando coisas pesadas e tudo, mas valeu a pena. Hoje a gente tem a oportunidade de olhar a história pelos olhos de quem viveu ela, não só pelo que a gente lê no livro, pelo que a gente ouviu falar. Então a gente pode testemunhar, né, uma lenda viva, alguém que passou pelas grandes mudanças da humanidade. Se o senhor pudesse
escolher uma época onde realmente a forma de viver mudou, qual seria? É que, por exemplo, os anos 60 eu vivi, mas foi a minha época. Eu era solteiro. Os anos 60 teve muita coisa bonita. Os anos 60 foi os anos da juventude transviada. Os anos 60 foi o ano da minissaia. Os anos 60 foi o ano de Julio Iglesias, de Pelé, dos Beatles. Os anos 60 foram os anos esse homem que fez canção até morrer assassinado, John Lennon. Foi os anos de Kennedy. Então, eu lembro de tudo isso. E vivia. Parece que a gente vivia melhor, sei lá. Tem coisas que eu tenho saudade, sabe? Assim, Como, por exemplo? Não, que o senhor tem da saudade? época Dessa época. Da época do... Tem muita gente que eu contava aqui, que agora ainda está mais novo que eu contava e eles falavam assim, não, eu queria ter vivido nos anos 60, porque aconteceu tudo numa época só. Tudo aquilo que eu te falei, dos Beatles, do Elvis Presley, nós vivemos essa época. E muita gente não viveu essa época. Eu só ouvi falar. Foi sensacional, Solange. Então, por isso que eu estou dizendo, aquela época nós vivemos, os anos 60, eu vivi, sabe? Eu podia ir numa discoteca, eu via Elvis Presley, eu via Roberto Carlos, eu vi o Kennedy, eu vi o homem chegar na lua. Eu estava dançando no clube e o homem chegando na lua, e eu vendo pela televisão. Então eu vi, parece que tudo que eu queria ver, eu vi. E quando o senhor olha para trás, maestro, você pensa, pô, valeu a pena porque depois de tudo que eu passei agora o tênis, o que valeu a pena para o senhor viver? Valeu a pena. O que foi suas maiores conquistas? A maior parte dessa pena que você está falando aí, dos meus filhos terem estudado. Porque lá eu não podia pagar a universidade para eles. Então, o que valeu a pena uma vitória não muito é? grande, né? Você mesmo sente isso que eu estou te falando. Se eu quero comprar um carro novo agora, eu vou ali na agência. Não, você não precisa de dar nada embaixo, não. Pode levar o carro e tudo, vai pagando isso aqui por mês e pronto. E eu estou andando com um carro zerinho na rua. É muito mais fácil as coisas, né? É uma trajetória difícil, mas tem a recompensa, né? Tem. Hoje, enfim, hoje eu não trabalho mais, minha esposa não trabalha mais, os filhos trabalham, mas maneiro, negócios falam lá, trabalha maneiro. A gente consegue as coisas. O que você quer conseguir aqui, você consegue. Mas para chegar até aqui foi um processo. Foi difícil. Difícil. Depois que essa é a parte boa, né? É. Agora é a parte boa, né? A parte de aproveitar, a parte de colher tudo que o senhor plantou. Isso. Mas se não colher, se não plantar, agora é a hora de colher o que o senhor plantou, mas se não plantar, não colhe, né? Ainda teve aquele problema, né, de enfrentar a imigração, que a gente viveu aqui muito tempo sem documentos, sabe? Sim. Com medo da imigração. Era assim. Até hoje tem gente aqui assim, Sim. que quando sabe que a imigração vai bater nas casas, eles vão pra rua. Vão pra casa de parente, vão pro hotel, essas coisas. É difícil, tem gente que outros já foram deportados, amigos nossos mesmo já foram deportados, sabe? Saindo de casa de manhã para trabalhar assim, e a imigração está esperando a pessoa. É duro mesmo. Amigo nosso, sabe? Assim. Então, você tem que passar também por isso. Imigração é aquele medo, então você tem que encarar tudo, sabe? Para entrar aqui. Então, eles também foram compensados, a mesma coisa que eu. Saíram de lá, sair do nada e chegar aqui, o dólar ajudando a empurrar a gente vai pra frente, sim. Tá certo. Gente, esse é o seu Laércio. Não dá vontade de levar pra casa? Gente, que delícia, seu Laércio. Tem muito muita história para obrigada. contar, mas se fosse contar isso aqui, ia levar anos para terminar a história. Eu faço ideia. Isso. Seu Laércio,
Toda entrevista, o Era Uma Vez América prepara uma surpresa. O senhor participou da surpresa passada. Aham. E claro que a gente não ia deixar o senhor ser uma surpresa também. Oi, tô aqui. Meu nome é Débora. Eu tô aqui deixando esse vídeo pro meu pai, pro seu Aécio Guimarães, esse amigo de fé, esse irmão camarada. Com certeza, queria te dizer que é um pai que a gente quer ter, é um pai que a gente pede para ter. E aqui tô deixando a mensagem pro seu Aécio, um músico exemplar, uma pessoa que está sempre feliz em ajudar as pessoas, uma pessoa que está sempre ali, sempre esteve comigo em todos os momentos, fáceis, difíceis, os momentos duvidosos, e é aí que a gente sabe quem é que está do nosso lado. E eu tenho a honra de falar que o seu Aécio realmente é um amigo de fé, é um irmão e é o meu camarada. Por cima de tudo isso, o meu pai. Gente, vamos despedir então do nosso Aécio. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixe o seu like, curte, compartilha, comente. Vamos aprender um pouquinho do seu Aécio, tem para passar para nós. Tá bom, Era Uma Vez América? Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Meu coração sofria